Ordem dos Campeiros. Vai lá, ok. Como eu estava dizendo, a gente ainda não tem o calendário, né? Como a gente não tem o calendário ainda, eu não vou fazer tudo aquilo que eu tinha falado para vocês, dia tal, tem sabatina de tal livro, papapá, papapá, papapá. Mas a sequência dos livros é aquela sequência que está na lista dos livros didáticos 2021. Né? Começa lá com Úrsula, aí vem para os, acho que é os contos do Machado de Assis, depois vem o Bom Crioulo, lá, até chegar o Apanhador do Campo de Centeio, aí embaixo eu coloquei assim, e mais um livro, A Escolha dos Alunos, que será lido no terceiro trimestre. Então tá, olha só. Outra coisa, alguém aqui fez inscrição para o PAS, a prova do PAS? Eu. Fez. Aí pessoal, deixa eu ter uma noção mais geral aqui, deixa eu ver. Chance. Quem fez inscrição para o PAS aí? Muita gente, isso é bom, isso é ótimo, isso é excelente. Porque, gente, vou até falar para vocês uma coisa. Se você não fez a inscrição para a primeira etapa do PAS, eu sugiro que no final desse ano você faça a inscrição para a segunda etapa, mesmo que você não tenha feito a primeira etapa. Por quê? Porque o PAS te faz entender uma das 3 universidades mais importantes e melhores do Brasil, que é a UNB. E a UNB tem vestibular. Se você chega na UNB para fazer o vestibular da UNB sem conhecer nada da UNB, você não vai passar. Agora, o que que tem? Qual que é o grande lance? Você pode, né, fazer o seu Enem e você ainda pode fazer o vestibular da UNB para tentar entrar numa das 3 melhores universidades do país. Se você quer ter essa chance a mais, eu oriento você a, mesmo que não tenha feito a inscrição da primeira etapa agora, você faça para a segunda etapa, para você conhecer. Porque você vai segunda e terceira etapa, você vai ter chance de passar pelo PAS? Pouco provável, porque você não fez a primeira etapa. Mas você vai ter uma chance de conhecer melhor a universidade. E isso te ajuda no vestibular dela, que vem separado do Enem, inclusive. Tá certo? Então, tá aí uma dica para vocês. Tá certo? Agora, quem for fazer agora a primeira etapa, tenta fazer o melhor jeito possível, gente. Porque se você conseguir fazer uma primeira e segunda etapa boas no PAS, você chega no terceiro ano com uma boa possibilidade de conseguir entrar na UNB pelo PAS e você já tira aí um peso das suas costas para o Enem, hein? Tá certo? Então, é verdade. Você faça isso para te dar mais chances. A gente tem que ter os livros físicos ou pode ler pelo Kindle? Não, vocês vão poder ler pelo Kindle, até porque a gente não tem certeza de até quando nós teremos esse formato, né, gente? Então, vocês vão ter a possibilidade de ler pelo Kindle também, tá bom? Eu sempre sou a favor do livro físico, que eu acho muito mais gostoso. Se a prova do PAS do terceiro ano é só em Brasília, eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez eles mudem isso esse ano, né? Não sei. Não sei, realmente eu não tenho certeza disso aí. Deixa eu só tirar esse WhatsApp daqui para não ficar fazendo barulho. E já volto aqui para vocês. Chance. Vamos lá. Então tá, queridos, queridas, não consigo ler pelo celular, computador. Eu também tenho muita dificuldade. Eu consigo ler textos menores. Livro, para mim, tem que ser ali, ó. Chance. E assim, marcar a página, sabe? Fazer os três. Para mim, leitura é muito ritual, assim, sabe? Eu gosto muito do ritual do livro. Depois eu vou tirar o dia que. Se bem que eu não vou dar aula mais em casa, né? Mas depois eu vou tirar uma foto lá do meu quarto, pra vocês verem assim. Do meu lado tem o livro que eu estou lendo e o próximo que eu vou ler, no criado mudo, na mesinha. Aí, assim, embaixo do rack da televisão no meu quarto, tem uma pilha que são os próximos livros e a outra pilha que são os que eu ainda vou ler esse ano. Certo? Aí no armário estão os livros que eu vou ler no colégio. Certo? Cada lugar tem assim, um compartimento, né? E eu gosto de fazer isso. Aí eu vou terminando já vou tirando de uma pilha dos não lidos para a pilha dos livros, dos lidos, né? Tem toda uma coisa. Quanto será que você já gastou com livro físico? Não faço ideia, mas com certeza foi o melhor investimento que eu fiz na vida. Isso e viagem. Isso e viagem. Ah, e na época que na época de vinil
e na época de CD e DVD, eu gastava muito com isso também. Nossa, até hoje eu acho que eu devo ter uns 1.500 CDs, eu acho. Eu ia além de ir na locadora praticamente todo dia, eu ainda comprava inúmeros DVDs. Inúmeros, sabe? Viciado. Não, gente, para mim, literatura, cinema e música, para mim, não tem nada igual. Então, bora trabalhar, meus queridos. Eu falei para vocês que eu ia contar uma historinha, né? Mas para contar essa historinha, primeiro eu preciso colocar aqui alguns conceitinhos para vocês. Deixa eu abrir aqui um documentozinho do Word. Chance. E tchum. Vamos voltar lá para vocês. Botar chance, share screen. Tá, vamos lá então. Gente, quando a gente vai começar a trabalhar, eu não dei aula para vocês no ano passado, né? Porque no primeiro ano, quando vocês tinham aula de interpretação de texto, quando o primeiro ano tinha aula de interpretação de texto, quem dava era eu. E eu sempre começava trabalhando com essa questão da teoria da comunicação, que fala de contexto e tal, tal, tal. Então, tá. Eu quero saber de vocês aqui o seguinte, gente. Começar com isso aqui. Vamos pensar aqui. O que uma narrativa precisa ter para ser uma narrativa literária? Eu sei que a Iane já falou sobre isso com vocês. Tipo assim, o que é uma narrativa não literária e o que seria uma narrativa literária? O que precisa ter uma narrativa para ela ser literária? Qual que é a diferença de uma narrativa tradicional, normal, para uma narrativa literária? Não fica pensando em termos escolares, não. Pensa no dia a dia, né? Pensa no dia a dia. O que é uma narrativa? Uma narrativa é o quê? É uma história que você conta, né? É uma história que você conta. Agora, quando que essa história ela pode ser considerada uma história que tem uma característica literária e quando que ela não é literária? Vamos pensar. Gente, se alguém vai dar um depoimento na delegacia... Ele tem que ser verídico. Verídico e ter acontecido. E aí eu acho direto para onde, não sei para quê, talalá. Aí eu peguei o ônibus, depois eu cheguei, aí quando eu voltei para casa, aí aconteceu isso e isso, e palalá. Isso é literário? Por que não é literário isso? O que falta, pessoal de casa? o texto... Precisa de subjetividade. Falta subjetividade, o que mais? Tá, mas assim, então quer dizer que para ser literário tem que ter uma norma padrão? E se eu pegar, por exemplo, uma crônica, um conto, né, que muitas vezes vão reproduzir a língua mais informal? Então, não é exatamente por isso. Oi! Eu não sei se está correto, a Iane já comentou que, para ser considerada uma narrativa literária, ela não deve possuir ter uma função objetiva, por exemplo, ela tem alguma função para real, ela tem que ser algo voltado só para a literatura em si, ou seja, entretenimento ou algo do tipo. Ela não tem um objetivo. O João Vitor escreveu aqui que falta graça. Falta graça, né? O Henrique falou que a literária é mais fantasiosa na maioria das vezes. Vamos pensar aqui o seguinte: a narrativa, para ela ser literária, a literária tem como foco principal entreter o leitor. Entreter, eu vou dizer outra coisa aqui, ó. O texto literário é inventado. Tá? Vou dizer o seguinte: a narrativa, quando ela não é literária, ela geralmente, gente, vai ser mais objetiva e funcional. Como assim? Ela vai ser igual eu fiz aqui agora. Tal, isso, aconteceu assim.
E ela vai ter uma função, vai ser para passar uma informação, é o que acontece, por exemplo, nas notícias, né? Quando você vai contar, aconteceu assim, assim, assado, ontem, às 16 horas, palalá, 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 palalá. Isso tem uma função, e tem uma coisa objetiva, claro, fatos. A literária não está preocupada com essa objetividade. A literária, ela geralmente, ela vai ser caracterizada pela subjetividade, ou seja, existe uma presença muito grande do eu contando a história, isso principalmente quando você tem uma narrativa em primeira pessoa, certo? E você vai ter uma preocupação com o envolvimento com o leitor. Então, existe uma preocupação do envolvimento com o leitor. Eu quero que essa narrativa seja envolvente, que ela seja atraente, que ela entretenha, que ela faça o leitor se envolver pensando a respeito daquilo, né? Sentindo, né, ali uma expectativa, suspense, humor, emoção, né? Então, a narrativa literária, ela é uma narrativa que a gente vai chamar, vai dizer que ela utiliza recursos estilísticos. O que são esses recursos estilísticos? A ironia, né? A linguagem mais poética, a subjetividade, né? As figuras de linguagem, para tornar esse texto mais envolvente. Tornam o texto mais expressivo. Tá certo? Os recursos estilísticos, eles tornam o texto mais expressivo. Beleza? Então, meninos, tá. Agora, então vamos dizer o seguinte. Numa narrativa, o que é mais importante? Em uma narrativa, o mais importante é como se conta, é mais importante do que o que se conta. Então, a história em si, ela, claro, se for uma história muito criativa e tal, e muito cheia de coisas inesperadas, e muitas reviravoltas, ou muita fantasia, ou muita criatividade, claro que também o conteúdo da história vai ajudar. Mas não adianta nada você ter uma história super doida, super fantasiosa, se você não souber contá-la. Então, o como se conta é mais importante do que o que se conta. Gente, vocês já viram, por exemplo, que tem assim, filmes ou séries, ou até livros, que tem uma história super simples e que, no entanto, são ótimos, te envolvem, tal, não sei o quê. Por quê? A maneira como a história é contada. Certo? Então, quando você tem, por exemplo, às vezes, quando alguém sabe contar muito bem uma história, que consegue envolver as pessoas que estão ao redor, né? Isso é uma característica de narrativa literária. O cara está usando recursos para fazer você se envolver com aquela história que está sendo contada. Certo? E aqui é o seguinte, o como se conta é mais importante do que o que se conta, beleza? Só que nas narrativas, nós temos uma coisa chamada clichês. O que você entende como clichê? O que você sabe de clichê? O que é clichê? Pessoal daqui de casa, pessoal daqui da sala? É algo que sempre acontece, que já é previsto. Né? É aquilo que se repete, né? É aquilo que todos conhecem, algo muito comum, que é repetitivo, exatamente, né? Então, eu vou colocar um conceito aqui para vocês, gente. Certo? Vou colocar esse conceito assim, aqui, ó, manjado, que já se espera, né? Vou colocar aqui, ó, que clichês são o quê? Situações, expressões e até mesmo personagens. Esses personagens eu vou chamar de estereótipos. Cuidado com essa palavra, tá, gente? A palavra é estereótipos, não é estereótipos, não, tá? Estereótipos. Então, situações, expressões e personagens que, por terem sido utilizadas em excesso, tornaram-se repetitivas
e previsíveis. Certo? Repetitivas e imprevisíveis. Então, meninos, então tá, beleza. Estou dizendo para vocês, agora, por exemplo, se eu tenho uma situação clichê numa narrativa, quer dizer que essa narrativa necessariamente vai ser ruim? Não. O que eu acabei de colocar aqui, gente? O como se conta é mais importante do que o que se conta. Eu posso até ter uma narrativa que tenha clichês, mas se eu souber contá-la bem, provavelmente a gente vai ter uma narrativa envolvente. Tá certo? Vamos pensar aqui o seguinte, gente. Quantas histórias você já viu que tem esse enredo? Uma mocinha, né, numa escola. Laura, você quer fazer uma pergunta? Qual a diferença entre clichê e tropo? Clichê e quê? Tropo. Troco. Tropo. Tropo. O tropo são clichês exagerados. Isso vem das narrativas italianas. Onde você viu o tropo? É que é muito comum, assim, você ver descrições que descrevem um livro ou um filme como sendo de determinado tropo na internet. Como de determinado? Tropo. Tá, não, mas assim, tá, na internet fala-se o quê? Porque o tropo é uma expressão italiana que significa muito, demasiado, certo? Geralmente, quando você tem uma situação ou um personagem que a gente chama de tropo, na literatura, a gente chama, que é um personagem que é caricato, certo? É uma caricatura, é um estereótipo caricatural, ou uma situação que é dramática de forma caricatural, tá certo? Isso aí vem de uma coisa que chama comédia dell'arte, que veio lá do século XVII, lá da Itália e tudo mais, e foi incorporado mais ou menos nisso. Então, dentro dessa perspectiva, o que é o tropo? O tropo é uma especificação de um clichê, é uma especificação de um estereótipo que é mais exagerado, tá certo? Beleza? Pelo menos, se for o tropo que você está falando, se for esse, é disso que você deve estar falando, espero. Agora, o que vem a ser, no geral, o clichê? O clichê, ele é, então, essa situação que vai se repetir. Então, você imagina a situação seguinte. A menina que é novata na escola, acabou de mudar para aquela cidade, depois de um problema familiar, tipo, o pai abandonou e ela tá voltando com a mãe, ou ela volta com o pai porque a mãe morreu, e aí ela é novata naquela cidade. E ela entra na escola nova, adolescente, onde ela vai ter muitas dificuldades ainda de entrosamento com as pessoas e vai conhecer um rapaz super bacana que namora uma menina que é das meninas malvadas e que vai, no entanto, se encantar com aquela menina tímida que chega agora e tal. Quantas vezes você já viu história igual ou parecida com essa? Não é verdade? E não param de fazer filmes, não param de fazer séries com essa história, porque as pessoas gostam, né? Porque as variações que você coloca na história, primeiro, as pessoas adoram um clichê, não é à toa que as pessoas veem novela até hoje, tá certo? E segundo, se você mexe com o clichê de uma forma mais criativa, certo? Ou que muda alguma coisinha, né? Tipo assim, aí as pessoas gostam. Vamos longe, não. Vocês devem ter vocês são da geração de A Culpa é das Estrelas, ou vocês eram muito pequenos? Vocês lembram A Culpa é das Estrelas? A Culpa é das Estrelas, gente, vamos pensar. Nós temos a menina, né, uma adolescente que se apaixona pelo rapaz. A menina é super inteligente, super tal, não sei o quê. O rapaz é um príncipe. Ele é um príncipe com problema nos ossos. Mas ele é inteligente, ele é bem-humorado, ele é bonito, ele não sei o quê. Certo? É aquela fantasia das meninas, desde os contos de fada. Desde lá da Cinderela, que vai achar o príncipe encantado, até A Culpa é das Estrelas, é a mesma ideia. A menina que vai ser descoberta
né, que parecendo ser uma pessoa, né, sem grande atrativo, mas ela vai ser vista como ela é especial, né, pelo príncipe encantado, que vai enxergar lá além do comum. Certo? E vão viver uma grande história de amor. Para todos os garotos que já amei, Barraca do Beijo, tudo a mesma coisa, gente. E faz sucesso? Faz. Tanto que o Barraca do Beijo está indo para o terceiro filme já. Tá certo? Está para o terceiro filme. Então, quer dizer, é tudo, né? Tudo baseado nessa coisa do clichê. Tá certo? Agora, o que é o estereótipo? Oi. Sim, sim. Agora, por que... Você tem uma ideia? Como eu era antes de você, Zá. Você tem uma ideia, gente? Em 1960, teve um filme chamado Love Story, que a história já era de jeito. Que é a história de um casal que se apaixona e que a moça fica doente. E aí deixa o rapaz para trás. Tá? Então, quer dizer, essas histórias elas são contadas e de alguma maneira é interessante essa coisa da moça normal, a gata borralheira, que vai ser descoberta pelo príncipe encantado. Gente, isso é Cinderela. Cinderela é uma história que tem 200 anos, 300 anos. Certo? Então, e assim como a história do casal que é apaixonado, mas existem mil coisas que podem separá-los, né? Que podem separá-los. Laura, você ainda quer falar de novo ou é outra pergunta? Eu acho que é porque é identificável para o público. Tanto que também tem obras para o público masculino, onde é um cara normal que ele fica com assim, a menina mais bonita de todas. Exatamente, né? Exatamente. Então, quer dizer, o que o clichê busca, né? Se a gente falar, por exemplo, nessas obras que são comerciais, né? O que o clichê busca? A identificação com o público. Né? Exatamente. Por isso que as narrativas cinematográficas, as narrativas literárias, como elas querem a identificação com o público, elas vão, muitas vezes, usar e abusar dos clichês. Ou, muitas vezes, subverter esses clichês. Contá-los de uma forma diferente. E é aí que fica mais interessante. Quando você pega o clichê e você faz assim com ele. Agora, vamos pensar aqui, gente. Estereótipos. O que são os estereótipos? Estereótipos, gente, são aqueles personagens que a gente chama de tipos. O que são os personagens tipos? Vamos imaginar aqui, na vida real. Pensa que você vive aqui na nossa querida cidade de Goiânia, certo? Aqui estamos nós em Goiânia. Goiânia, assim como qualquer lugar do mundo, tem muitos estereótipos. Vamos pensar aqui. Gente, vocês já viram que existe por aí, né? Quando a gente sai, as patricinhas, né? Veja se essa configuração aqui é uma configuração que existe muito em Goiânia. Você tem a moça, né? A moça, aqui tem os pagantes. Vai lá. Você tem a moça, né? Tem a moça. A moça, ela é bonitinha ou bonita, assim, bem padrãozinho. Ela é loura ou quase loura pela natureza ou pela química, né? Ela tem o cabelo liso pela natureza ou pela química, que é a patricinha cabelo e bolsa. Ela vai para os lugares, geralmente ela usa salto, ela tem o corpinho bem dentro do padrão, e aí tem um cabelão assim, aí o cabelo equilibra com a bolsa que ela usa daqui assim, né? E ela geralmente namora o rapazinho, que é o Mauricinho, do cabelinho assim de lado, então cabelinho com gel, tal, não sei o quê, muito arrumadinho, tal, não sei o quê, que é o Mauricinho carteira, celular, chave do carro. Carteira, celular, chave do carro. E que faz direito na PUC. Então, esse padrãozinho aí, nunca esperei uma pessoa no corredor e deixei os livros caírem no chão. A pessoa se abaixa para me ajudar e a gente casa. Né? Nossa, essa é uma cena clichê ao máximo, né?
Gente, mas não é suspeitosamente específico, né? Mas assim, o tal do rapaz de 19, 20 anos que faz direito na PUC, que tem carro porque é classe média, média alta, e que anda para cima e para baixo, camisa gola polo, cabelinho de lado, né? Carteira, celular, chave do carro, e que namora a menina bonitinha que malha na Baritec, né? E que é loira e do cabelo liso. Isso é um clichê absoluto das pessoas, dos jovens goianos, né? A loira odonto, ou faz nutrição, exatamente, né? Então, esses aí são os estereótipos, certo? Vamos falar um pouquinho mais de estereótipo. Gente, eu tive uma experiência em que eu vivenciei muito essa questão dos estereótipos, porque eu fiz intercâmbio, né? E quando eu fiz intercâmbio, deixa eu baixar isso aqui, para vocês me verem direito. Tá. Quando eu fiz intercâmbio, eu tinha 16 anos, 17. Isso foi no final dos anos 80, né? Foi em 89. Em 89, gente, não existia internet, certo? Não existia celular. Então, as pessoas se comunicavam ou por telefone ou por carta. Nem e-mail pessoal a gente tinha ainda. Isso vai surgir nos anos 90. Então, você imagina o seguinte, tanto que quando eu viajei para o intercâmbio, foi quando a gente começou a viver o momento da globalização. Por quê? Porque foi quando caiu o Muro de Berlim. E aí a Guerra Fria acabou, o mundo foi ficando globalizado. Aí nos anos 90 começa a expansão da informática, da tecnologia digital. E aí, na segunda metade da década de 90, a gente começa a ter os computadores pessoais e começa a ter celular, né? Então, tá. Mas, quando eu fui, não tinha nada disso. Então, você imagina o seguinte, eu fui para uma cidade, tipo assim, todo mundo nessa época queria ir para os Estados Unidos. Se eu fosse hoje fazer um intercâmbio, eu jamais iria para os Estados Unidos. Eu teria 1000 outros lugares que eu queria ir antes. Mas nessa época, todo jovem brasileiro queria ir para os Estados Unidos, né? Era a nossa coisa da influência cultural, ideológica muito forte que tinha nos filmes, na moda, nos programas de televisão, tudo, né? Então tá. E era muito difícil para os Estados Unidos, porque assim, não tinha muitas vagas. Só que eu fui por um intercâmbio, que era o AFS, e esse AFS ele tinha o status de membro da ONU. Então, a gente, né, o intercâmbio conseguia, de vez em quando, bolsas com desconto para vários lugares do mundo. E chegou uma bolsa com mais de 50% de desconto para o Centro-Oeste. Eu lembro que foram mais de 100 pessoas para conseguir essa bolsa. E acabou que depois de 6 fases lá, eu ganhei a bolsa. Certo? Então, se tipo assim, se era $6.500 o intercâmbio, eu paguei 3.000. Certo? E assim, sensacional, né? Meu sonho. E aí, eu me lembro que eu fui, assim, 2 meses antes, uma das grandes expectativas que a gente tinha era de esperar chegar a confirmação da sua família, né? Para ver se você não ia chegar lá sem família, sem nada tal. Aí, 2 meses antes, chegaram os papéis da minha família. Aí, os papéis eram falando quem eram as pessoas, documentação, tal, não sei o quê, papapá, né? E algumas fotos. As fotos, gente, eram basicamente as seguintes. Estava a foto da família. Papai, um homem de seus, sei lá, 45, 50 anos de idade, um cabelo meio loiro, meio cinza, meio crespo, meio seco, assim, branquelo, rosado, né? Do olho claro, um óculos, gorduchinho, tá. Bigodão. Mamãe, a versão feminina do papai. Só que o cabelo dela era menos seco, mais loura, mais enroladinho, do olho azul, também gordinha, rosinha, né? Tá, e sem bigode, claro. O filho mais velho, tinha minha idade, 16 anos, o Eric. O Eric era a versão adolescente da mãe. Cabelo enrolado, louro, olho azul, só com um narigão e o maior gogó que eu já vi na minha vida. O gogó dele parecia um cotovelo, tão grande que era assim, né? E magrão, alto, jogava basquete e tal. E tinha a ovelha negra da família, que era o Matt, que era o mais novinho. O Matt tinha 10 anos e ele era um menino muito bonito. Tipo assim, ele era bem branco também, com aquela bochecha, um menino branco da bochecha rosada, só com cabelo preto, assim, castanho escuro, quase preto, bem liso, um olho muito azul,
certo? Muito bonito, era muito bonito mesmo, tanto que ele virou modelo internacional depois, tipo assim, campanha mundial da Paco Rabanne, daquele perfume que parece uma barra de ouro, One Million. Ele foi a primeira campanha mundial do One Million, ele que fez, ele foi o modelo. O cara, né, tal. E a foto da casa, aquelas casas de 2 andares, com uma janelinha lá em cima, que era o sótão, né? Umas na beirinha, assim, vocês viram assim, no rodapé, assim, umas janelinhas que eram do porão. Do lado da casa, um caixotão com um portão, que eram aquelas garagens, né? Chaminé, grama, uma cerquinha branca, assim. Eu falei, gente, eu estou num filme. Eu estou, né? A Nicole está falando sobre... Vai que eram primos, né? Se o golpe fosse uma pessoa. E o Priquito, como é que chama? Tá. E assim, tô tendo um filme americano, né? Daqueles que se passa nas casas. E aí tá. Agora, você imagina, gente, o que essas pessoas... Isso era a cidade, chamava-se Auburn, que era uma cidade no interior dos Estados Unidos. Uma cidadezinha de 14.500 habitantes no interior de Indiana. Imagina o que esse povo achava que era o brasileiro. Né? Sem internet, no interior dos Estados Unidos. Imagina o que esse povo sabia dos Estados Unidos, do Brasil. Então, tipo assim, eu tô moreninha agora que eu estava na praia, mas eu sou mais branquelo. Então, branquelo, né? Meio loiro, dor claro. O que eles estavam esperando nisso? Não. O que eles esperavam? Ele colocou 200 milhões de Pelés, um primitivo, né? Eles achavam que eles, né? Não sei o quê. Que ia chegar lá ou um pretinho, ou um índio, ou um misturado, ou um pretinho com uma pena na cabeça, jogando futebol e sambando ao mesmo tempo, né? Quer dizer, acho que era essa a expectativa que eles tinham. Pra vocês terem uma ideia do tanto que essa coisa do estereótipo é uma coisa forte, quando eu cheguei, teve gente, teve uma e sabendo falar com macacos. Teve uma vizinha nossa que ela nunca acreditou que eu era brasileiro. Por quê? Porque a minha família, eles eram canadenses. Eles tinham vindo quando os meninos eram pequenininhos. Eles foram para os Estados Unidos. Então, essa, né, vizinha lá, teoria da conspiração, ela acreditou que eu fosse uma grande piada da minha família, que, na verdade, eu era algum primo canadense e que estava falando que eu era brasileiro. Eu fui o primeiro estudante brasileiro a ir para Auburn. Certo? Eles não tinham essa noção. Não, gente, a cada curiosidade, aí você vai falar, perguntar para mim se eu morava no Rio de Janeiro. Eu falei, não. Eu morava até longe do Rio. Aí a pergunta seguinte foi qual? Então você mora na Amazônia, né? Eu falei, não, eu moro na Amazônia, longe da Amazônia também. Né? Por quê? Porque o que se sabia era isso. Futebol, carnaval, pretos, índios, Rio de Janeiro, floresta, selva. Eles se auto-chamam, eles se auto-intitulam América, né? Exatamente. Exatamente. Pô, mas o americano não entende nada de geografia mesmo, não, viu? Tipo, nada. Hoje, claro que hoje, gente, eles são mais bem informados em relação a isso. Né? Até hoje eles não sabem de nada. Mas depende muito. Nas cidades pequenas, continua sendo. Nas cidades pequenas que votam no Trump e que tem aquela coisa, sabe? Continua. Mas, assim, nas cidades maiores, você já tem um mundo, são pessoas muito mais cosmopolitas, que já entendem muito mais e tal, né? Floresta Amazônica no quintal da minha casa, pô. É verdade. Então, gringo, sorry, I don't speak macaco. Nossa senhora. Nossa, não tenho macaco de estimação. Mais ou menos isso, certo? Mais ou menos por aí. Mas isso, naquela época, ainda era minimamente compreensível, porque realmente aquelas pessoas estavam fechadas naquele mundo delas, e o Brasil, o que era o Brasil para um americano do interior dos Estados Unidos? Nem economicamente o Brasil era grande coisa mundialmente. Então, realmente, né?
Agora, o mais louco, gente, foi eu perceber o tanto de estereótipos que eu vi lá também. Sabe exatamente aqueles estereótipos de filme de escola americana que você acha que deve ser só do filme ou da série ou do livro? Não era. Tá, o meu irmão, o Eric, né? Eu dei muita sorte, na verdade. O Eric, fiquei lá um ano. O Eric, ele era o cara mais popular do colégio. Tipo assim, ele era o cara mais popular do colégio. Então, tipo assim, é o cara que se dava bem com todo mundo, que não enchia o saco de ninguém. A questão do bullying era muito forte, só que não se discutia bullying naquela época ainda, certo? Mas era muito forte. Então, ele não fazia bullying com ninguém. Ele era o cara da paz. E festeiro, engraçado, então todo mundo gostava do Eric, ele era o cara mais popular. Eu dei a maior sorte do mundo, porque assim, se o Eric, meu irmão, era o cara, eu, o irmão dele, era o carinha. Eu era o carinha. Então, quer dizer, isso foi muito, muito bom. Professor, tá me ouvindo? Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho que tem uma pessoa. Fala, meu bem. Quando eu era mais nova, eu achava que eu ia viver o ensino médio exatamente esse estereótipo americano. De, tipo assim, ter líder de torcida, jogador de futebol americano, armário na escola, sei lá, pegar as coisas, sair da sala, encontrar com um amigo no corredor, derrubar o livro e alguém pegar. Quando eu descobri que não seria assim, eu fiquei muito, muito decepcionada, tipo, muito mesmo. Eu vou te falar o seguinte, eu tive uma experiência muito parecida com essa que seria a sua expectativa. Você morou lá, você falou? Ah, você nasceu lá. Peraí, gente. Ei. Na verdade, assim, eu quero crer exatamente porque as coisas mudaram, né? Hoje o mundo é mais cosmopolita, etc, né? Eu quero crer que muita coisa tenha mudado em relação a isso, mas era uma realidade que eu achei muito louca, porque, tipo assim, meu irmão era o cara, beleza, então eu virei o carinha. Eu tenho a impressão que se eu fosse irmão de algum cara que fosse excluído, eu ia ser visto como mais uma coisa esquisita do cara excluído. Sabe? E não como o carinha. A impressão que eu tenho era essa. Mas eu dei essa sorte. Irmão do Eric. Aí eu fui conhecer as pessoas que rondavam, né? O esquisitinho, né? O esquisito e o esquisitinho, o cara e o carinha. Aí tá, beleza. Aí, o melhor amigo do... Fala, querido. O melhor amigo do Eric chama, né? Tá vivo. Chamava Aaron. O Aaron, gente, ele era o capitão do time de futebol americano. Como é que ele era? Alto, fortão. Andava com aqueles casacos. Fortão, forte, né? Não sei o quê. Batia em todo mundo. Cabelo assim de lado. Passava o rodo. Bonito, só que meio cara de bobo. Sabe? Bonito, meio cara de bobo. E ele só usava aquelas jaquetas do colégio. Parece que eu só via o Aaron com a jaquetinha com o K do DeKalb, que era o nome da nossa escola. Eu só via o Aaron com aquela jaqueta. E, obviamente... tá. Pediram para voltar na folha. Peraí, deixa eu voltar rapidinho aqui na folha. Aí. Chance. Beleza? Tá. E a gente sai agora também? Então tá. Então eu parei quando eu ia apresentar para vocês os estereótipos. Tá certo? Eu vou começar a falar do Aaron, e eu vou começar a falar depois, eu vou contar a historinha que aconteceu para vocês entenderem essa coisa do estereótipo e como o estereótipo é uma coisa que é perigosa. A gente estereotipar as pessoas. Tá bom? Falou, meninos? Um abraço para vocês. Até semana que vem. Almoço. Tchau. Almoçar, tchau. né? Bora. Tchau. Até a semana que vem. Tchau. Até mais, professor. Tchau, professor. Tchau.